ouvindo. Eu estava de 6 horas me arrumando para cá, mas já ouvindo o culto da Congregacional Central, né? Também assistindo outro culto de uma congregacional também carioca, fluminense. E eu acho que é interessante, nessa virtude da internet, realmente deixa a gente quebrar muitas barreiras, e geograficamente falando, e aí tem pessoas que estão nos ouvindo de perto, de longe, né? E Deus abençoe você aí que está a fazer parte desse culto, mesmo que não esteja no templo, mas a mensagem vai até você. Amém? Queridos, vamos abrir o texto sagrado em Zacarias capítulo 10, verso 1 ao 12. Amém? Zacarias capítulo 10, 1 ao 12. Como eu sempre digo de forma bem brincalhona, quem tiver seus pergaminhos, abre, né? Seus papiros. Aí quem for mais moderno, abra aí na sua Bíblia. Depois os mais pós-modernos, seus tablets, como é que diz? Celulares. Aquele crente do mais desmantelado que não tiver nenhuma Bíblia, por favor, mire aqui esse projetor, que não é possível que você não vai ler alguma coisa. Amém? Tem gente que ainda resiste, né? Como é que diz? Em ter digitalmente falando. Eu, particularmente, eu ainda sou muito arcaico. Eu gosto de livro, não gosto de livro digital. Tem um bocado de livro, não gosto de digital. Gosto realmente de manusear o livro, rabiscar, enfim. Mas se você, porventura, é do mais moderno, não vai ter de mim uma crítica ferrenha nesse sentido. Amém? Desde que leia, sobretudo que viva o que está lendo. Isso aí é necessário para mim e para ti. Amém, meus queridos? Zacarias capítulo 10, verso 1 diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, e ao Senhor fez as nuvens de chuvas, e dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras. Conta-lhes sonhos enganadores, e oferece consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelha aflita, porque não há pastor. Contra os pastores se acende a minha ira. Castigarei os bodes guia, mas o Senhor dos exércitos tornará o seu cuidado. Mas o Senhor dos exércitos tomará seu cuidado o rebanho. A casa de Judá, e a fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, e dele a estaca da tenda, dele o arco da guerra, e dele sairá os chefes juntos. Serão como valentes que na batalha pisam os pés dos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles. Envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, falo-ei voltar, porque me compadeço deles. Serão como se eu não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. E lhes assobiarei e ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que eu os espalharei entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão, porque eu farei voltar da terra do Egito. Os congregarei da Síria, tirar-lo-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Pisarão o mar de angústia, e as ondas do mar serão feridas. Todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cedro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor.
andarão no seu nome, diz o Senhor. Amém, meus queridos? Amados, esse texto do profeta Jeremias, Zacarias, melhor dizendo, nós poderíamos até dizer que seria um texto antiquado, um texto altamente atrasado para os tempos tão tido como moderno, os de hoje, para muitos já pós-modernos. Mas esse texto eu vejo nele evidências tão reais quanto o jornal que circula nas bancas de hoje. Um texto tão presente quanto notícia tão fresca, oriunda de um Facebook, de um Instagram e qualquer outra rede social. E aí, meus queridos, eu quero ver com vocês como o cuidado de Deus acontece no meio da igreja, independente de qualquer tempo. A gente vê a maldade do homem, as pessoas dizem, o tempo está ruim, o homem está perverso, o homem sempre foi perverso. Amém? A maldade do homem não é de hoje. Mas a gente vê de um lado a maldade do homem, a começar da igreja. A gente vê a maldade do homem para começar do púlpito, dos altares, e que perpassa até os rincões da sociedade. Eu fico aí estarrecido vendo muitos crentes altamente, de certa forma, com razão, postando, né? Fulano é corrupto, Beltrano é ladrão, certo? Não tira a razão de ninguém. Mas não existe uma corrupção mais terrível que a gente deveria combater, é a corrupção no seio da igreja. Quantos pastores que são altamente corruptos, quantos líderes religiosos que se desfrutam de bens, que vê na igreja, que vê na ovelha meramente um mecanismo mercantilista. E que eu não vejo esses mesmos irmãos tão puritanos ter a coragem de postar, fulano de tal é ladrão, fulano de tal é corrupto. Não, pastor, porque isso não compete a gente. Uma vez eu postei uma coisa aqui no Facebook e alguma irmã disse, não cabendo a gente julgar. Eu fui lá, recitei várias passagens bíblicas que a Bíblia diz o contrário. Cabe a gente julgar. O profeta fala e a igreja faz o quê? Julgue. O profeta não, a profecia. Cabe a igreja averiguar. Cabe a igreja começar da gente se autodefinir, como é que diz, examinar. Antes de falar que o outro é corrupto, ver se a gente está falando corrupção. Eu estava ontem na especialização e só prestando atenção a algumas críticas, algumas coisas, e eu percebi que passou a ficha da presença. A uma determinada esposa de pastor assinou como o pastor estivesse presente. Aí eu te pergunto, isso é corrupção? É uma assinatura. Mas como é que eu vou assinar uma coisa que teta não está presente numa... Aí são coisas que a gente precisa entender que a raiz do problema não é simplesmente numa instância governamental e que deve ser combatida com toda a energia, mas são os pormenores da minha e da tua vida que também precisa ser avaliado. Amém, meus queridos? Mas diante de um cenário tão caótico, diante de uma maldade tão terrível, diante de tanta corrupção que muitas vezes eu e você convive, eu e você muitas das vezes compactuamos e no mínimo nós fazemos parte, eu poderia de forma bem chula, do esquema, da estrutura, que eu no mínimo tenho que entender que eu não estou aquém dessa coisa. Mas eu como igreja preciso entender que eu tenho que ser diferente. E o desafio meu e teu é fazer a diferença.
Mas lembre que diante desse contexto tão negativo, Deus nos chama e Deus de fato faz, Ele é a diferença no meio do seu povo. Ele mostra nesse texto que o povo não tinha pastor, mas o pastor que guiava aquele povo era o próprio Deus. E eu fico vendo quantas pessoas de fato têm medo de entregar a sua vida a um médico. Eu fico vendo aqui em Sumé, quando chega na emergência, quem é que está na emergência? Fulano, aí fica as orelhas lá em pé, porque outro tem mais respaldo, outro é mais experiente, mas o novato, o neófito, aí tem medo de entregar a sua criança na mão de um médico novo, sem experiência. Não é isso, sim ou não? Tem receio de entregar a sua vida na mão, vamos supor, de uma pessoa que vai para a Campina bêbado. Não vai, porque fulano está bêbado, eu não vou mandar. Porque fulano, corta de forma bem brusca. Aí eu fico pensando, não tem medo de fazer tudo isso. De entregar a vida a um médico, a um motorista irresponsável, bem afoito. Agora, não tem medo de entregar a sua vida espiritual, seu destino eterno, a um pilantra, a um charlatão, a um cara que de fato está indo para o inferno e está conduzindo muitos. Está compreendendo, como eu sempre digo, como é diferencial isso daí? As pessoas sabem que muitos líderes religiosos vivem numa vida de prostituição, de homossexualidade, de pedofilia, mas vive atrás, seguindo as normas. E eu digo uma coisa bem franca, meu querido, eu não consigo conviver com uma pessoa, com uma igreja, que eu não acredito naquilo que eu prego, diante de uma instituição, que eu olho para a instituição, e que as pessoas que estão acima de mim ou abaixo, e sobretudo acima, eu não acredite no que ele está dizendo. Porque eu vou tentar mudar, ou me corromper, ou cair fora. Porque é necessário a gente entender, porque até o fato de você estar dentro, você está compactuando. Você tem que acreditar naquilo que você está a fazer. Se você não acreditar, você não vai passar de mera hipocrisia em sua vida. Mas vamos de fato ao texto aqui. Deus é o diferencial no meio do seu povo. Por isso, a palavra de alento é que, mesmo que eu seja falho, você falhe, nós falhamos, mas nunca esqueça, Deus não falha. E o meu compromisso não é, sobretudo, com vocês e vocês comigo. O compromisso nosso, singularmente, tem que ser com Deus. Amém, meus queridos? Se Deus não for o sentido de você estar aqui, você está perdendo tempo. Se você vai fazer as coisas para ter a exaltação humana, você está perdendo tempo. Mas se você está aqui para adorar o que está no trono, você realmente vai ter dele a recompensa. E é esse entusiasmo que deve realmente marcar a minha vida. Esse entusiasmo que de fato deve ser a marca primária do meu viver. Porque se você for pensar a partir de uma perspectiva como esse texto mostra e como o nosso contexto mostra, nós estaremos completamente decepcionados. Amém, meus queridos? E aí eu queria ver com vocês o verso 2. Vamos lá, Romário, por favor, o texto 2 aqui, e a igreja lendo, por favor. Zacarias capítulo 10, verso 2 ao 3. Vamos lá? O 12, o 3. Escute bem, na minha tradução diz, porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Observem que naquela época as pessoas tinham suas próprias idolatrias nos lares.
os oratórios, os ídolos nos próprios lares, além dos grandes centros. E você vê, a narrativa diz, os ídolos falam coisas vãs, os adivinhos veem mentira, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Vamos lá, diga, oferecem consolações vazias. O que é que de fato muitas pessoas oferecem hoje? Consolações vazias. E as pessoas gostam das consolações? As pessoas gostam de fato de um culto onde o culto é místico, onde eu digo para vocês, essa água aqui, ela veio do Jordão, esse óleo aqui, ele veio das oliveiras de Jesus lá no Getsemane, esse não sei daqui, veio não sei de onde. Eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é uma crendice. Jesus não está em busca de lugares, de pessoas. Quantos pastores se autodenominam gurus? Estou acima, se eu tocar Deus faz, se eu orar Deus opera. Eu quero dizer a você, Deus opera por um membro, Deus opera por um desviado, Deus opera por qualquer pessoa, porque o poder é dele e unicamente para ele. E é isso que o texto está mostrando, que os ídolos de fato dos lares falavam coisas vãs, os adivinhos mentiras, os sonhos enganadores, e oferece o que? Consolações vazias. E aí prossegue, por isso anda o meu povo como ovelha aflito, como não tendo pastor. Hoje a gente, o que não falta no mundo de hoje é a igreja, é religiões, é crendice. Mas nunca o povo estiver tão vazio, nunca as pessoas estiveram tão desesperadas, nunca as pessoas estiveram tão realmente com uma carência, uma sede de Deus. Mas no lugar de buscar a Deus, eles buscam as possíveis benéficas de Deus. Eles, no lugar de buscar o Senhor, eles vão buscar um guru, eles vão buscar uma crendice, eles vão botar um catimbó evangélico ali, gospel, né? Com todas as coisas, com sal grosso, com erva, com não sei o quê, com banho, só falta banho de pipoca, até o cabo está de branco. Eu quero dizer a você, onde é que tem fundamento bíblico? E a gente não pode ir até longe. Quando a gente começa a ver Sumé, eu estava vendo um exemplo dessa menina que faleceu. E aí, me desculpe, meus queridos, a antiética minha, a minha incoerência no sentido de dar, de certa forma, nome aos bois. Essa menina, se fizeram uma profecia dizendo que ela deveria casar com uma pessoa, casou, não deu algum tempo, essa menina teve que neivado acabar o casamento, porque Deus disse que tinha que acabar. Eu te pergunto, como é que Deus diz uma coisa depois diz? Como de fato ficou a cabeça dessa pessoa? E eu fico pensando quantas coisas eu já vi nos meus 20 e tantos anos de crente. Deus está dizendo, Deus vai levantar. Até agora Deus não levantou ninguém. Deus vai me matar, né? Até hoje eu estou esperando uns enterros lá de Serra Branca, o povo está mais vivo do que nunca. Morreram o contrário. Morreram aqueles que dizem que querem viver. Eu quero dizer a você onde é que tem fundamento bíblico, onde de fato tem fundamento escriturista, esse tipo de coisa. Por isso que a Bíblia diz o quê? Eles falam coisas vãs, adivinhos, mentiras, contam sonhos enganadores. E o que muitas pessoas estão vendendo sonho, mas sonho de ilusão. Deus está dizendo, homem, que tu vai ser um grande ministro. Tu vai andar nos 4 cantos dessa terra. Tu vai voar não sei por onde. Eu creio que Deus faz. Eu creio que Deus levanta, que Deus humilha, que Deus cura, que Deus mata. Mas muitas das coisas, como diz, assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada. Não estou fazendo vocês descrer que Deus não fala. Não estou dizendo que Deus não fala e faz. Eu creio que Deus fala e que faz. Mas quando Deus fala, eu tenho que saber se é Deus que está falando. Amém, amados? Se de fato Deus está falando, eu tenho que provar se vem de Deus. E a Escritura é o divisor de água. A Escritura Sagrada de fato é realmente o nosso pêndulo que vai definir aquilo que é verdade e que é mentira.
E assim como aconteceu nos dias de Zacarias, acontece nos dias nossos, nos dias contemporâneos. E onde ele diz que eles vendem e oferecem consolações vazias. E não caia nesse mesmo conto de falsas profecias. Como a gente viu, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós estamos na geração do avivamento. Ouviram isso? Que avivamento? Qual o sentido do avivamento? O avivamento começa a impactar a igreja, e da igreja impacta o quê? A cidade, o estado e o país onde está o avivamento. Quando você olha para a história da igreja, todo avivamento foi impactante, da igreja para a sociedade. Eu fico vendo uma coisa, vocês sabiam que no Rio de Janeiro os índices de evangelho são os mais esplendorosos do mundo? Vocês sabiam disso? Eu acho que o Rio de Janeiro deve ser o terceiro ou o segundo estado que tem mais crente. Prova disso, que já elegeu Garotinho como governador, o atual prefeito da capital se diz cristão evangélico, não é isso? Mas um estado atolado na corrupção, na miséria, no descaso. E eu digo, onde está a igreja? Onde está o avivamento da igreja? Onde está a presença da igreja? Vocês estão observando como a coisa é incompatível diante daquilo que as pessoas dizem e diante daquilo que de fato a gente está a falar. E aí, meu amado, eu queria entender com vocês que Deus faz a diferença no meio do seu povo. Deus faz a diferença frente ao quê? Aos ídolos. Os ídolos estão lá. Ídolos de diversas formas. Ídolos dos mais diversos possíveis. Mas sabe de uma coisa? Diga, Deus faz a diferença. Deus é o diferencial. Amém, meus queridos? Outra verdade que eu queria tornar à tona é que Deus se envergonha. Deus envergonha os inimigos do seu povo. O verso 4, ele diz assim, olha. Antes o verso 3, contra os pastores se acende a minha ira, castigarei os bodeguias. Observe bem a dureza desse texto que o profeta fala. Não sei se na minha tradução a de você está, mas o que? Vamos lá, o verso prossegue. Contra, vamos lá. Só um minuto. Na tradução aqui está os bodes, na minha está bode guia. Ou seja, o líder. E ele diz o quê? Eu castigarei o quê? Eu acenderei a minha ira contra os pastores, castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu povo, o seu rebanho. Ou seja, Deus dará rumo. A igreja não está perdida. A igreja vai se acabar? Vai não. Pastor, tem muito jogo, mas tem trigo. Não tem profeta. Deus sempre levantou. Lembra de Elias? Senhor, estou aqui fechado, trancado, dentro dessa caverna. Só eu fiquei. Eles ficou? Não, não só ficou você não. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu quero dizer que Deus tem profeta, Deus tem povo, Deus tem uma igreja, Deus tem uma promessa para essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor. E Deus guia o seu povo, Deus é o pastor desse povo, Deus orienta esse povo. Deus vai fazer isso. Eu vos envio como ovelha realmente no meio de lobos devoradores. Em nenhum momento a caminhada da igreja foi fácil. Pastor, os escândalos. Jesus disse, é misto que vinham os escândalos, mas ai de que vinham os escândalos. E aí ele diz, ai dos pastores, dos guias de bodes, os bodes guias, mas o Senhor é o seu pastor, Ele dará conta do seu rebanho. E fará o quê? Fará deste o seu cavalo da glória de batalha. Olha como Deus disse aqui, olha. Fará
do seu rebanho, o que? O cavalo da glória de batalha. De Judá guiará o que? Sairá o que? A pedra angular. Dele a estaca da tenda. Olha aqui como Zacarias diz aqui que de Judá sairá o que? A pedra de ângulo, de esquina. E será o que? A estaca da tenda, ou seja, a estaca primária. Mostra que da igreja, do povo dele, sairá isso. Não é isso? E ele prossegue, da igreja sairá o que? A pedra angular, sairá a estaca da tenda, o arco de guerra. Ele consegue prosseguindo dizendo assim, olha, serão como valentes na batalha, que pisam os pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com ele. Olha o que o Senhor disse para o seu rebanho. Se você é rebanho do Senhor, ele diz o quê? Pelejarão, porque o Senhor é, envergonharão os que andam montados em cavalos. Ou seja, diz que os inimigos da igreja andam como? Montados em, ou seja, a tropa de elite, montado de cavalo. Mas ele diz, eu vou o quê? Dar vitória ao meu rebanho. O rebanho do Senhor jamais perderá. Sabe por quê? Porque Deus é o capitão. Nós somos um exército fraco, mas nunca esqueça, nós temos um capitão por excelência que faz a diferença. Deus mais um é maioria. A gente não precisa se aliar com nada, a gente não precisa se aliar com A, com B, a gente precisa ser fiel às ordens do capitão. Se você quer triunfo, obedeça o capitão. Amém? Se você quer morar no céu, se submeta ao capitão. Onde o capitão pisar, pise. Quando ele diz recuo, recue. Quando eles avançam, pode avançar. Mas nunca esqueça que nós devemos sempre bater continência para esse capitão. Não eu, mas Cristo em mim. Isso é a posição do servo do Senhor. E o Senhor sempre fará a diferença em nossas vidas. Amém, meus queridos? Por fim, Deus faz o seu povo ser alegre. Eu acho que não é por acaso, como a irmã Coca leu o Salmo 100, que é o salmo que eu queria também evidenciar, já estava aqui no esboço. Observe que Deus, Ele em meio a um emaranhado desse, em meio a um contexto tão tenebroso, Ele diz, eu estou com vocês, descansem. As portas estão fechadas, vai ter a provisão. O inimigo vai acabar, vai não, porque Deus está ali. Ele é o diferencial, Ele é o capitão por excelência. Aí eu não tenho rumo, Deus é o seu pastor. Agora saiba de uma coisa, para Deus ser o meu, teu pastor, eu tenho que me submeter a Ele. Entenda isso, que a ovelha não tem vontade própria, a ovelha anda de acordo com a voz do pastor, sendo guiado no caminho. E lembre-se que o pastor, como pastor, ele tem realmente o cajado, ele tem a vara, ele tem o óleo, ele tem o consolo, mas também ele tem o quê? A vara para dar lapada, porque ele quer conduzir a igreja ao destino, ao redil correto. Amém? Diga, Deus é o diferencial no meio do seu povo. Deus faz a diferença frente aos ídolos. Deus envergonha os inimigos do seu povo. E por fim, Deus faz o seu povo ser alegre. O verso 7, por favor, Romário. E vamos ler conjuntos. 7 e 8. Escute bem, a palavra de ordem aqui é o que? Olhe, o seu coração se alegrará, verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Se tiver uma evidência dentro desse texto, é alegria.
E eu ignoro quando o crente, eu não posso dizer que o crente não fique triste. Ficar triste é uma coisa, agora ser triste é outra coisa. Eu não ignoro que um crente não tem um período de depressão, de angústia, de melancolia, sim. Agora, se é o cara mais emburrado, se é o cara mais mal-humorado, se é o cara mais carrancudo, e não esboçar, dizer que é um salvo, um crente, e não pulsar no seu coração alegria, eu digo a você, é estranho. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o texto sagrado. Amém? Não significa que nós vamos ficar com sorriso folgado, falso para cima, mas, meu amado, a igreja por si só tem sentido para alegria. Nós temos sentido para ser alegre. Somos o povo que deveria realmente nos colocar de forma mais alegre possível. E o texto que eu realmente já estava preparando e que a nossa irmã Socorro leu, ele nos diz isso. O Salmo 100, ele realmente nos faz pensar sobre essa grandiosidade. Abra rapidinho o Salmo 100, não vou pegar no Salmo 100, ele é só um subsídio para fecharmos o texto. Mas o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com melancolia, com tristeza, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com choro, lamento, murmuração, apresentai-vos com cântico. Analise comigo, diga júbilo, alegria, cântico. Está vendo? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e deles somos. Escute bem, você não é de você mesmo, você é de quem? Do Senhor. Isso significa que você tem um dono, que você é uma propriedade dele. E é isso que a gente tem que embutir em nossa mente. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos dele com cântico, não é isso? Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos povo seu e o seu rebanho, o seu pastoreio. E aí prossegue, o verso 4, entrai em suas portas com ações de graça. Vim para cá com ações de graça. Nos seus átrios com hinos de louvor. Bendizei, render-lhes graça e bendizei o seu nome. Escute bem, vamos lá, júbilo, alegria, cântico, ações de graça, hinos de louvor e bendizei o seu nome. Em suma, a palavra de ordem é alegria. E aí eu posso dizer, porque eu posso estar alegre? Porque eu tenho o Senhor como pastor. Porque eu posso estar alegre? Porque em meio a todo contexto caótico, Ele é o meu Senhor. Amém? Ou com chuva ou sem chuva, Deus é Deus, e eu sou chamado a servi-lo com alegria. Por isso, meu querido, porque eu posso servi-lo com alegria, porque Ele faz a diferença. Deus sempre é com o seu povo. Amém? Deus sempre é com a igreja, e nunca tenha na igreja uma perspectiva negativa. A igreja pode se acabar a instituição, o povo de Deus não. O povo de Deus, o que Ele elegeu, vai para a glória. E se nós queremos caminhar para a glória, eu tenho que entender que eu preciso me importar na condição de ovelha. E ovelha não tem vontade própria. A ovelha é guiada pela voz do seu pastor. Quem guia a ovelha? A voz. E a Bíblia diz que a ovelha do Senhor sabe identificar o quê? A voz do seu pastor. Quando Deus estiver falando, você vai saber o quê? Que é Deus. Amém? Em meio a tantas vozes, em meio a tantas vãs revelações, em meio a tantas falsas esperanças, saiba de uma coisa, você vai identificar, isso é Deus. Isso Ele está dizendo para mim, porque eu escuto a voz dEle. Agora isso daqui não provém dEle. Que Deus te abençoe,
que Deus me faça descansar e saber que Ele faz diferença. Ele é Senhor e eu quero servi-lo. Amém? Não quero viver de falsas esperanças. Quero viver servindo a Ele com alegria. Sirva a Deus com alegria. Quando você servir a Deus com alegria, não é obrigado a dizer, eu sou um crente, não, alguém vai dizer, rapaz, tu tem uma paz interior que tu é crente. Tu tem uma coisa que é interessante. E as pessoas têm que ver esse diferencial na nossa vida. Amém, meus queridos? Jesus até hoje nos deixou aqui para nós fazermos a diferença. Servi-lo com, mesmo em meio ao quê? A guerra. Mesmo na falta de alguma coisa. Mas Ele manda servi-lo. Isso significa que eu não estou 100% alegre. Amém? Agora eu posso estar triste, mas não ser uma pessoa triste. Amém? Estar é uma coisa, e ser é outra muito mais profunda. Deus nos chamou meramente para estarmos alegres. Vamos supor, essas